nome é Beatriz Estrela e eu vou falar um pouco sobre o escritor americano Ray Bradbury. Nascido em Illinois em 1920 e falecido em 2012. Desde a infância, Ray era um leitor ávido. Seus primeiros escritos foram em 1931, quando ele tinha apenas 11 anos. Arriscando seus primeiros textos logo na adolescência, ele sempre quis uma carreira relacionada às artes. Já em 1936, em um sebo de Hollywood, ele descobriu os encontros da Sociedade de Ficção Científica de Los Angeles, dos quais começou a frequentar toda semana, desde os 16 anos. No ano de 1953, a sua obra mais famosa foi publicada, Fahrenheit 451, e foi publicada num contexto pós-guerra dominado pelo totalitarismo. Para o New York Times, Bradbury é o escritor responsável por popularizar a ficção científica moderna. Oi, gente, meu nome é João Nunes e eu vou falar um pouco sobre a história do livro Fahrenheit 451. Bom, o livro ele gira em torno da vida de Guy Montag, que é um bombeiro, e a principal função dos bombeiros, no caso, é fiscalizar os livros, né? Os livros eles eram proibidos à população por serem considerados maléficos, e a forma de punição seria incendiar esses livros. Bom, a primeira parte do livro, o livro tem 3 partes, e a primeira parte ele conta como Montag, né, o protagonista, ele começou a realmente questionar o porquê que esse sistema acontecia, né, por que as pessoas não podiam ter acesso aos livros, porque eles eram tão perigosos assim, de certa forma. E isso ocorre principalmente com uma menina que o nome era Clarice. Ela sempre questionava a vida, as coisas que aconteciam, então foi graças a ela principalmente. Entrando na segunda parte, Montag ele conhece um professor chamado Sr. Faber, que mostra para ele todo o poder que os livros têm de conhecimento, de aprendizado, e ele acaba realmente percebendo que o sistema não vale a pena e que é totalmente errado a população não ter acesso a esses livros, né? E ele juntamente com o professor Sr. Faber, eles bolam um plano de destruir o corpo de bombeiros. Porém, isso acaba dando, de certa forma, errado, e o Capitão Barry, que é o seu superior, né, extremamente autoritário, o obriga a incendiar sua própria casa, né, já que ele guardava alguns livros. Porém, isso acaba dando, de certa forma, errado, e o Capitão Barry, que é o seu superior, né, extremamente autoritário, o obriga a incendiar sua própria casa, né, já que ele guardava alguns livros. Mas ele assassina o Capitão Barry e acaba fugindo, né? Então a cidade começa a perseguir ele. Mas, já entrando na terceira parte do livro, isso acontece e ele acaba encontrando um grupo de professores, né? Que antes do sistema acontecer, eram professores, ensinavam, pesquisavam, mas depois passaram a não ter mais acesso aos livros. E com esse grupo de professores, Guy Montag ele aprende muitas coisas. Tanto que o principal objetivo desses professores era que as pessoas obtessem o conhecimento dos livros para que pudessem guardar esse conhecimento e passar para gerações futuras. E o livro se encerra nesse contexto. Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda e eu vim falar um pouco sobre os personagens principais da obra Fahrenheit. Bom, o Montag, ele é o protagonista e ele é um bombeiro que tem a função de queimar os livros, mas com o passar da história ele não quer mais realizar essa atividade. A Mildred, ela é a esposa do Montag e ela é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, toma muitas pílulas para dormir e ela é totalmente manipulada pelo sistema. A Clarice, ela é uma jovem adolescente que instiga o Montag a fazer reflexões sobre a vida e o trabalho dele. O Sr. Faber, ele é um professor que, depois da proibição dos livros, ele acaba ficando desempregado e ele faz Montag perceber a importância da literatura. O Sabujo, ele é um cachorro mecânico que ele tem a função, ele é criado para matar as pessoas que têm livros em casa. O Capitão Beach, ele é o chefe dos bombeiros e ele é a favor do sistema também. E ele é contra todo tipo de conhecimento. O Granger, ele é o líder dos professores que vivem na estação dos trens. E esses professores, eles leem os livros e guardam eles na memória para passar para gerações futuras quando a situação melhorar. Boa tarde. Meu nome é Ana Clara e eu vou falar um pouco sobre o livro Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury, mais especificamente como o sistema autoritário da época se manifesta no livro.
Em muitos momentos aparece de forma sutil ou de forma bem explícita. Um dos momentos que mais me marcou, assim, foi quando o Corpo de Bombeiros, ele recebe um chamado para fazer uma vistoria na casa de uma mulher que tinha uma biblioteca. Lá eles, quando descobrem os autores, eles são obrigados a queimar os livros por serem contra ou de alguma forma manifestar repúdio ao governador da época, do estado em que se encontra, né? E isso me marcou muito porque a mulher que abrigava os livros, que tinha biblioteca, ela se recusa a sair do lugar por amor aos livros, por saber o que eles significam. E após isso, o personagem principal, ele reflete muito sobre isso e reflete mais especificamente por que os livros têm que ser queimados e como isso é cruel, porque não só os autores tiveram um trabalho de escrever, mas também como as outras pessoas poderiam mudar sua visão de mundo. Bom, Isso. meu nome é Luanda, eu vou falar como seria viver em uma realidade assim, narrada na obra. Bom, primeiramente seria extremamente difícil e complicado viver em uma realidade assim, por conta da liberdade de expressão, né? A primeira coisa que vem na mente é isso. E juntamente com isso vem que ele se assemelha muito com a ditadura, né? Onde as pessoas não podem possuir o livro e com isso sendo manipuladas pelo sistema autoritário. E falando nisso, no Fahrenheit, a ditadura já é mais sutil, onde a própria sociedade já impõe aquilo, né? Já pensam assim e o governo não precisa mandar mais, porque a sociedade já vê aqui um padrão assim. Então é mais sutil por isso, né? Porque a sociedade já põe em prática, alguns no caso, isso. E além de tudo, não só esse sistema, mas também a massificação cultural. E o que era para ser de servir de entretenimento e também de informação, que seria a TV, apenas passa programas fúteis onde a plateia é convidada para participar, mas que não tem aquela informação. O que falta mesmo seria algo para gerar opiniões, e o que o livro traz também, para as pessoas terem um conhecimento, né? Então seria totalmente difícil, e o que a gente poderia adquirir de conhecimento e transformar o conhecimento em uma transformação social, certamente também não existiria, porque o livro tem um poder, né, muito forte das pessoas adquirirem uma opinião própria e mudar várias coisas. E é isso. Eu acho extremamente necessária a leitura dessa obra, porque é muito importante a gente entender como funciona uma sociedade durante um regime totalitário e a importância do conhecimento que nos proporciona questionar as coisas da vida, né? E não somente fazer o que os outros estão mandando.